Amém. Então, amados, capítulo 37, que iniciou a história de José, no capítulo 37, nós vemos ali José nascendo em uma família desestruturada. Um pai, um homem, Jacó, com 4 mulheres. Não é o ideal de Deus, nem era o ideal de Jacó. A gente explicou, ele foi enganado pelo pai de Raquel e ele foi forçado a simplesmente, casar com Lia, enganado, e depois casar com Raquel, e a discussão entre as duas irmãs fez com que ele também tivesse filho com as suas servas. E ali tinha 4 mulheres e 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E infelizmente, nesse contexto que eles estavam vivendo, fora do padrão estabelecido por Deus, que o homem deve casar com uma mulher, tá bom? E aí, fora desse padrão estabelecido por Deus, trouxe várias dificuldades para a vida dessa família. Uma das dificuldades foi o próprio Jacó, que assim criou. Ele dava mais preferência a José do que os demais filhos. Ele fazia acepção de pessoas, de filhos dentro da sua própria casa. Ele dava mais presente a José do que aos seus irmãos. Outra dificuldade era que os filhos dele, sem ser José, davam um mau testemunho. Viviam de forma perversas. E aí, José sempre contava aos seus pais aquilo que os seus irmãos estavam fazendo. Diante disso, os irmãos odiavam a José, não gostavam da presença de José, e como José também era o preferido do seu pai, levou também os seus irmãos a ter inveja de José. A gente estudou isso semana passada. O resultado disso é que eles decidiram matar José. Por providência de Deus, José não foi morto, mas foi vendido pelos ismaelitas, para os ismaelitas, e os ismaelitas levaram José para o Egito. E Gênesis 39 fala de José no Egito. Gênesis capítulo 38 tem uma coisa muito interessante, tá bom? Fala sobre Judá e Tamar. Deixa eu só comentar um pouco. Judá é um dos irmãos de José. Judá tem pelo menos 3 filhos. O primeiro filho, ele casa com essa jovem, Tamar, e o primeiro filho morre e não deixa um filho com Tamar. E pela lei daquela época, daquele povo, se o marido morresse e não gerasse filho, o irmão dele deveria casar com aquela viúva para gerar descendente do seu irmão. O que aconteceu? O outro filho também, com muita dificuldade, não quis fazer isso e acabou morrendo também. Deus puniu também o irmão de Judá, que não queria dar filho ao seu irmão. E o mais novo, ainda era pequeno, Judá prometeu à sua nora que quando esse estivesse realmente mais jovem, ela casaria com ele. Passou o tempo, Judá não fez isso, não cumpriu com a sua palavra. E certa vez Judá foi visitar um amigo no campo. Tamar, quando soube que Judá estava se aproximando da sua casa, ela se vestiu como prostituta. E aí Judá, achando que a sua nora era uma prostituta, ele não conheceu ela, simplesmente adulterou com ela. E nesse adultério aconteceu de ela ter um filho do seu sogro, tá bom? E aí Judá foi um mau caráter, mentiroso e também simplesmente um adúltero, E a gente vai fazer somente um contraste entre Judá e também José. Isso está no capítulo 38, vocês podem estudar de forma bem detalhada. Como a gente não está estudando Gênesis, capítulo por capítulo, mas estamos estudando sobre a vida de José, então nós não vamos estudar o capítulo 38. Mas no capítulo 39, diz o seguinte: José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Então, José agora, ele foi para o Egito e como um escravo, havia mercados que vendiam escravos naquela época. Potifar, ele foi, viu José, um jovem ainda, 17 anos, lembra que José tinha? E Potifar comprou José para
tá bom? Lá no Egito, para que José pudesse servir a ele. Servir a ele. Então você percebe que José agora está no Egito. Versículo de 1 a 6. Nós vamos dar um ponto aí. Que você que estiver anotando aí. De 1 a 6 vai falar que o Senhor, a presença do Senhor sempre traz bênção na vida do crente e daqueles que estão ao seu derredor. A presença do Senhor traz bênção para a vida do crente, como também daqueles que estão ao seu derredor. Então, José chega no Egito. Simplesmente no Egito, ele é comprado por Faraó. Deus tinha um propósito. Ele poderia ter sido comprado por outras pessoas, mas Deus quis que ele fosse comprado por Faraó, tá bom? E lembra que ele foi vendido, ele não merecia que os irmãos o tratassem assim. Ele foi vendido simplesmente porque os irmãos o odiaram e tiveram inveja dele. Ódio e inveja é algo terrível no seio de uma família, tá bom? Quando existe o ódio e a inveja, o ódio foi provocado simplesmente porque José entregava os seus irmãos a seu pai. Ele fazia isso de forma correta para que seu pai corrigisse os erros dos seus irmãos. E a inveja foi por provocação do seu próprio pai, que beneficiava José além de outros. Então, quando uma família, meus amados irmãos, o pai é a favor de um filho, a mãe é a favor de outro, sempre vai haver contendas e conflitos neste lar, tá bom? Mas graças a Deus que nós somos crentes, mesmo que a gente, eu disse semana passada aqui, eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos. A gente teve 11 irmãos, mas louvamos ao Senhor porque meu pai e minha mãe soube demonstrar amor, carinho para com todos. Ninguém pode chegar para dizer, meu pai ama mais um do que o outro. Não é isso. Sim, em alguns momentos, alguns exigiam mais cuidado, mas era pela necessidade. Mas, por essa razão, nossa família é unida, nossos irmãos são unidos, e eu louvo a Deus por isso. Então, cuidado. Acepção de pessoa dentro de casa, amar um filho mais do que o outro, sempre vai trazer muita dificuldade. E isso não pode acontecer, tá bom? Não pode acontecer. Mas também nós aprendemos que, apesar da maldade que o homem tenta fazer aos servos do Senhor, Deus, na sua soberania, usa essa maldade como instrumento para executar seus propósitos para o nosso bem. Que vai ser o quê? Aqui na questão de José. Vocês vão perceber que lá no final, quando a gente estiver estudando e os irmãos de José vão chegar para ele, com medo, José vai dizer, não foi vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor. Agora, a soberania de Deus, que é o controle de todas as coisas e aquilo que ele determina, não anula a maldade do ser humano. Os irmãos fizeram isso porque eles eram mal, porque eles cultivaram inveja e ódio no seu coração. Mas Deus, na sua soberania, usou esse ódio, essa inveja para executar os seus planos sobre a vida de José e da nação de Israel. Tá bom? Então José agora, ele está no Egito, ele está longe de casa, longe da, podemos dizer, do culto ao verdadeiro Deus como família, né? Podemos dizer longe do seu pai, longe de seu líder espiritual, tá bom? Estava ali longe, não tinha ninguém para vigiar José, mas é interessante que nós vamos observar nesse texto que ele continuava fiel ao Senhor, tá bom? Ele continuava fiel ao Senhor, mesmo perante pessoas descrentes em uma sociedade mundana. E com muitas oportunidades que ele teve de pecar contra Deus, ele permaneceu fiel. Então vamos ver aqui no versículo 2. O Senhor era com José. É interessante que essa palavrinha, o Senhor era com José, vai ser repetido várias vezes, tá bom? Deixa eu só enfatizar aqui, olha.
No versículo 2, no início do versículo diz, o Senhor era com José. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com José. No versículo 5 diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. No versículo 21 diz que o Senhor era com José. No versículo 23, no finalzinho, diz que o Senhor era com ele. Então, a presença de Deus traz bênção para a vida do crente e para aqueles que estão ao seu derredor. Não esqueça disso. Por esta razão, o foco aqui que o autor está querendo enfatizar nesse capítulo é que o que está fazendo a diferença, o que vai fazer a diferença na vida de José, no seu serviço, é porque Deus é com ele. E aí me faz pensar no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A presença de Deus traz bênçãos para a vida, realmente, das pessoas que estão ao seu derredor. Se você trabalha em um determinado departamento, Deus vai abençoar. Se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar aquele departamento, se você realmente é fiel a Ele. Tá bom? Então as bênçãos, o crente sempre traz bênçãos para onde ele está indo, tá bom? Então o Senhor abençoou a casa realmente de Potifar, no versículo 5, por amor a José. Da mesma forma como Deus também abençoou a casa de Labão, lembra lá? Por amor de Jacó, tá bom? Então, veja no versículo aí 3, né? Vendo Potifar. O que foi que Potifar viu? Que o Senhor era com José. A vida de José, amados irmãos, era um testemunho excelente. Evidenciava até para os descrentes que não conhecia Deus, que não amava Deus, mas a sua vida evidenciava para essas pessoas Deus. Me lembro de Mateus capítulo 5, quando o Senhor disse, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Primeira aplicação para a nossa vida, amados. Aonde você está? No seu lar. O seu filho consegue enxergar Deus com você? Os vizinhos conseguem enxergar no seu lar a presença do Senhor? No trabalho onde você está, as pessoas conseguem enxergar em sua vida a presença do Senhor? As bênçãos do Senhor é derramada sobre aquele ambiente que você se encontra? É interessante observar isso, pois a vida de José era evidenciada, era demonstrada, era declarada, de tal forma que as pessoas reconheciam que o Senhor era com José. Era com José. E outra coisa importante aqui, na vida deste homem, para mim não esquecer, é importante lembrar que, por exemplo, Abraão, Deus aparece a Abraão, o patriarca Abraão, Deus apareceu a ele várias vezes, de forma como em anjo, em sonhos. Isaac, Deus também falou com Isaac. Deus também apareceu a Jacó. Mas é interessante observar que na vida de José a gente não vê Deus aparecendo a ele de forma extraordinária, né? Mas José conhecia tão bem a Deus. Não precisava Deus se revelar a ele de forma extraordinária para ele conhecer esse Deus. O que o seu pai ensinou sobre Deus a ele foi o suficiente em sua busca para conhecer esse Deus e viver de tal forma que agradasse a esse Deus. É importante observar isso daí, tá bom? A presença de Deus fazia diferença na vida de José em todos os lugares que ele estava. Em todos os lugares que ele estava. Ele era um jovem que se comportava de forma fiel. Tá bom? Então veja aí no versículo 4.
3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. No versículo 4 diz, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo, né, de sua casa, alguém que ia tomar de conta da sua casa. E lhe passou as mãos tudo o que tinha. Será que esse homem confiava em José? Confiava. Por que ele confiava em José? Porque a vida de José, o caráter de José, mostrava isso e gerava confiança. Quando você tem um trabalhador que trabalha com você, que você conhece o caráter dele, que você conhece a vida dele, você não tem medo de confiar a ele algo. Mas quando você desconfia, quando um trabalhador não transmite segurança, você tem medo de deixar os seus negócios nas mãos dele. Mas José não era esse tipo de pessoa que gerava desconfiança. José era um servo que gerava confiança ao ponto de Potifar dar tudo o que tinha para José tomar de conta. E veja no versículo 5, e desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim, tanto em casa como no campo. Então perceba, meus amados, que aonde o justo vai, aonde o justo se encontra, ele traz bênção para a vida daquele ambiente. Para a vida daquele ambiente. Deus, ele capacita o seu servo. Deus dá discernimento ao seu servo. Deus, ele abençoa o seu servo. Essa história de fidelidade a Deus e de bênção me faz lembrar de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Homens que foram fiéis ao Senhor e que trouxeram bênçãos aonde eles se encontravam. Aonde eles se encontravam. Então isso demonstra fidelidade a Deus. Agora, preste bem atenção. Se você tiver alguma pergunta aí, tá certo? Você pode simplesmente... porque a minha caixinha de mensagem aqui não está funcionando, tá bom? Mas se você tiver aí alguma pergunta, você pode fazer pelo WhatsApp que eu recebo aqui. O meu WhatsApp é o 9629 9629 2543. Ou então você deixa essa pergunta, anota aí para o final que a gente pode, tá bom, responder. Agora, uma coisa importante a gente vai fazer agora. Nós vamos observar, tá bom, rapidamente algumas razões porque Deus permitiu que José fosse trabalhar para Potifar. Isso é importante. Porque hoje a gente pode falar isso. No momento José não entendia isso. Potifar não entendia. Ninguém entendia porque José foi parar ali. Será que foi uma coincidência? Ou foi um propósito de Deus? Deus tinha algumas razões ao permitir que José fosse trabalhar na casa de Potifar. Normalmente, amados irmãos, ficamos impacientes com Deus quando Ele age de maneira que nós não conseguimos entender. Mas isso que nós vamos observar aqui na vida de José vai nos ajudar a saber por que Deus permitiu que ele fosse trabalhar na casa de Potifar. Tá bom? A primeira razão por que Deus permitiu que ele fosse trabalhar na casa de Potifar é que ao trabalhar para Potifar, José se familiarizou com os costumes e a língua do egípcio, a língua egípcia. Isso seria útil para ele mais tarde. Lembra que José se tornou governador do Egito. Mas imagina aí Deus pegar um jovem de 17 anos e colocar logo como governador. Não, Deus não ia fazer isso. Deus quis primeiramente treinar José. Trabalhar em José para que ele pudesse ser o grande homem que ele seria no futuro, no sentido de posição. E a casa de Potifar foi excelente para isso. Fez com que ele desenvolvesse realmente a linguagem egípcia, fez com que ele entendesse um pouco da cultura do Egito, né? Fez com que ele entendesse isso que era importante para a sua vida. A segunda razão porque Deus também permitiu que ele trabalhasse na casa de Potifar
é para aprender a administração enquanto cuidava dos negócios de uma grande fazenda. Então, ele começou a saber administrar uma grande fazenda, os bens de Potifar. Não há dúvida, meus amados irmãos, que esta experiência foi de valor inestimável quando ele foi promovido pelo faraó para ser o governador do Egito. Ele já estava preparado, ele já tinha noção de liderança. Contudo, seu serviço fiel não foi apenas uma bênção para a casa de Potifar, mas foi uma bênção também para o próprio José. Se ele tivesse ficado em seu lar, sendo mimado pelo seu pai, talvez não tivesse desenvolvido o tipo de caráter que resultava de um trabalho árduo e da submissão às ordens dos outros. No método que emprega para nos edificar, Deus dá a cada um de nós um trabalho a fazer e pessoas a quem obedecer. Ele nos testa como servos antes de nos promover a governador. E sempre eu falo, Deus trabalha em nós, essa frase não é minha, tá bom? Deus trabalha em nós para depois trabalhar por meio de nós. Ele está trabalhando na vida de José. Leva José para o Egito, tira da casa mimada do seu pai. Tá bom? José nunca seria o governador que ele foi se ele estivesse lá sendo mimado pelo seu pai. Coloca em um trabalho forçado. Ele começa a desenvolver um perfil de liderança. Começa a administrar bem, a ponto de o faraó de Potifar dar a ele para tomar de conta de toda a sua fazenda. E isso Deus estava preparando ele para simplesmente um cargo elevado que ia ter. Olha, meus amados, olha, deixa eu só falar aqui. Ser líder. Os grandes líderes bem-sucedidos sempre foram homens que aprenderam logo cedo a ser servo. Ontem o irmão José Luiz estava aqui em casa fazendo um serviço para mim e ele estava contando de um empresário em Natal riquíssimo. Eu não me esqueci o nome desse empresário. Estava passando a vida dele. E a vida desse empresário no início foi trabalhar vendendo relógio e assim por diante, se tornou um grande empresário. O próprio Silvio Santos, né? Só dos homens seculares. Silvio Santos, ele foi um vendedor ambulante. Mas aprendeu a administrar bem os seus bens e hoje é riquíssimo. Então, os grandes líderes e governantes, eles sempre foram pessoas que souberam logo cedo saber administrar seus negócios para se tornar um grande homem que ele foi. Se você pega uma pessoa mimada, sem experiência nenhuma, você coloca para ser um líder, pode ter certeza, não vai dar certo não. E Deus, ele faz dessa forma, ele trabalha em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Ele fez isso com José, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Paulo. E é isso que ele faz na nossa vida. Então não é à toa, não é coincidência o que José está passando na casa de Potifar. É Deus preparando a ele para algo maior que ele iria exercer, tá bom? A terceira coisa aqui é que José aprendeu a respeitar o perigo da tentação e ficou fortalecido para enfrentar conflitos futuros. Nós vamos falar um pouco aqui. As tentações que ele passou, isso fez ele se tornar um cliente mais forte, um líder mais controlado para as dificuldades futuras que iria. Eu não estou dizendo aqui que ele procurou a tentação, a gente vai ver que não foi isso. Mas em alguns momentos ele resistiu à tentação porque Deus estava realmente ali trabalhando em sua vida para colocar em um lugar maior. Nós vamos falar um pouco sobre essa tentação que ele passou. Também José foi lançado na prisão, onde encontraria o padreiro e o copeiro de Faraó. Lembra que nós vamos estudar aqui? Não hoje. José vai ser jogado na prisão,
se torna um bom administrador também na prisão, tá bom? Ao ponto do carcereiro dar a ele a chave para tomar de conta de tudo. Quem ele encontra lá? O padeiro e o copeiro de Faraó, que vai, no futuro, trazer realmente a Faraó aquilo que José foi para ele, e Faraó manda chamar para revelar o seu sonho. Então, meus amados irmãos, muitos dos conflitos na nossa vida servem de preparo para o serviço futuro. Charles Spurgeon disse o seguinte: Deus recruta seus melhores soldados nos campos das provações. Então, quando estamos passando por provações, são tempos que Deus está trabalhando em nossa vida para nos colocar em um patamar espiritual mais elevado. Então, agradeça a Deus. Por isso que Tiago disse, né? Tiago disse que quando a gente estiver passando por provações, devemos nos alegrar, porque Deus está trabalhando em nossa vida para nos tornar crentes mais maduros, crentes mais fiéis, crentes mais pacientes para o serviço que Ele tem para nós exercermos no futuro. Tá bom? Então, não esqueça disso. Agora, a gente poderia falar muito mais sobre a questão das provações, né? Mas nunca esqueça disso. Se você está passando provações no seu trabalho, Deus está trabalhando em sua vida. Se mantenha fiel a Ele e Deus ele vai simplesmente lhe ajudar para depois trabalhar a partir de você, por meio de você. Então, agora veja aí no versículo 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Tudo que Potifar tinha confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Então veja aí. Tudo que o Potifar tinha, ele colocou nas mãos de José. Nem ele sabia a riqueza que ele tinha. José administrava tudo, a não ser o pão que ele comia diariamente, né? Mas José sabia de tudo, ele que administrava tudo. Agora, é importante observar essa descrição no versículo 6. Que essa descrição que José, ele era mordomo de tudo, ele era um homem jovem, bonito, não somente de aparência, mas também fisicamente. Essa descrição dele prepara o caminho para o episódio que vai envolver a esposa de Potifar. José ele não era apenas temente a Deus. Ele era confiável. Mas diz aqui que ele também era bonito, né? De porte e de aparência. E a razão por que ele era bonito é porque a sua mãe era bonita. Se você ver lá em Gênesis 29, 17, Gênesis 29, 17, diz que Lia tinha os olhos baços, que era uma da esposa de Jacó. Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Então você vê aqui que a mãe de José realmente entrava em contraste com a sua irmã. Enquanto Lia tinha os olhos um pouco demonstrando tristeza e tudo, a mãe de José era um homem simplesmente, a mãe de José era simplesmente bonita. Agora no versículo 7 ao versículo 20, versículo 7 ao versículo 20, tá bom? Nós vamos estudar falando da tentação de José. Veja aí no versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que coisa? Aquelas coisas que a gente relatou do versículo 1 ao 6, tá bom? Que José estava na casa de Potifar, estava tomando conta de tudo, era um jovem bonito, de porte e de aparência, tá bom? Depois destas coisas, olha o que diz: a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Então veja aí, deita-te comigo. José, até eu acho que a irmã Nilda vai lembrar que eu disse lá, né, lá em Ronaldinho, que a razão por que José passou por essa tentação
é porque ele era bonito. Tem alguns irmãos que dizem, pastor, é porque eu não sou muito bonito. Olha, todos nós somos bonitos diante de Deus. Talvez aos olhos dos outros, algumas pessoas não achem outros bonitos, né? Mas todos nós somos bonitos. Mas eu disse, mas se você não se acha bonito, se tem pessoas que não acham você bonito, vamos agradecer a Deus, pelo menos você não vai ter tentação na vida, né? Aquelas pessoas que são bonitas são mais tentadas, né? As mulheres mais bonitas são aquelas que os homens mais olham, os que os homens mais soltam piada. Os homens bonitos, os jovens bonitos, aquele de porte e de aparência, são aqueles que são mais atraentes. Então, se você não é bonito, que para Deus todos são bonitos, mas se você não acha bonito e as pessoas não acham você bonito, agradeça a Deus, pelo menos você não vai ter essa tentação. Tá bom? Essa tentação aí. Porque diz aqui que a mulher de Potifar, vendo ele, né? Colocou os olhos sobre José e disse, deita-te comigo aí. Né? Então José ele despertou o interesse da mulher de Potifar, que também era uma mulher bonita, jovem. Mas pastor, por que o senhor acha que era uma mulher bonita e jovem? Olha, o Egito era uma nação mundana. A moral do Egito não era elevada. Era muito baixa. Os governantes do Egito, simplesmente, quando viam uma mulher mais jovem, mais bonita, queriam casar com essa. Quer um exemplo? Abraão. Quando Abraão saiu de Canaã para o Egito, quando chegou lá no Egito, Abraão, o que foi que ele combinou com a sua esposa, Sara? Olha, Sara, você é muito bonita. Chegar no Egito, os homens vão colocar os olhos em você, vai me matar, olha aí, para ficar com você. Porque até os egípcios entendiam, né? Que para tomar a mulher do próximo, o outro que tinha que morrer. Que somente a morte separava, né? E aí ele foi que Abraão disse, não, disse que é minha amiga, disse que é minha irmã. E não foi isso que aconteceu? Quando ele chegou lá, Faraó, olha, opa, isso aqui é bonito. Então, os governantes, aqueles líderes, sempre eles queriam mulheres mais novas e mais bonitas para poder se casar. Creio eu que essa mulher de Potifar, não somente era nova, mais do que o seu esposo, como também ela era uma mulher bonita. E agora ela está despertada, né, sentimentalmente por José. Ela estava impressionada com o sucesso e a habilidade de José, tá bom? De administrar o negócio. Com certeza, ele era um homem, um jovem educado, bonito, tá bom? Novo, com a beleza física e também de aparência. Então imagina aí, veja aí, um jovem bonito, tá bom? Inteligente, educado, bom administrador. Então, não tendo mais controle sobre os seus sentimentos e desejos, aquela mulher simplesmente se ofereceu a José. Ela mesmo tomou a iniciativa de convidar ele para se deitar com ela. Então, é triste, amado, quando alguém não consegue mais controlar os seus sentimentos e os seus desejos. Mas pode controlar a sua vontade. Mas essa mulher aqui, ela não controlou. Simplesmente ela se sentiu atraída por José, não é porque José deu cabimento a ela, a gente vai ver que ele nunca deu cabimento a ela, ele respeitava ela demais. Mas ela sim que foi tentada pela vida de José. Tá bom? Então, essa situação foi extremamente difícil para José. Apesar de ser um homem que amava Deus, que a presença dele trazia bênção para onde eles estavam, não isentou de ser livre de uma tentação. É assim também conosco. Por mais fiel que sejamos ao Senhor, não nos livra de tentações, porque a tentação vai fazer parte da nossa vida. Porque a gente não pode
é ceder à tentação. Ceder à tentação. E vamos ver o que aconteceu. No versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem por mordomo meu senhor, não sabe o que há em casa, pois tudo que ele me passou, pois tudo ele me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vendou, quer dizer, me negou, tá bom? Senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, José ele teve uma reação inesperada. A grande maioria dos jovens aceitaria esse convite sem pensar duas vezes. Mas com José foi diferente. Ele era um homem diferente. E ele era um homem diferente porque ele temia Deus. Veja aí que ele disse: eu temo a Deus. Ele temia Deus. O padrão moral das mulheres egípcias era realmente fraquíssimo. Muito baixa. Muito baixo. Esta mulher era de uma origem pagã. Era bruta e não tinha pudor nenhum em mostrar suas intenções. Mas esse homem, ele recusou. Apesar da dificuldade. Vamos ver só um pouco. A tentação como era tão forte para José. Ninguém pense que era fácil não, viu? Ninguém pensa. Olha, primeiro ele era um jovem solteiro. Aqui mais ou menos ele tinha 18 anos de idade. E por que eu estou se referindo a jovem? Todos nós temos nossas tentações. Mas o jovem, ele tem mais tentações do que um homem de idade. Por essa razão, Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Os jovens estão com seus desejos à flor da pele. As tentações batem mais forte em seus corações. E José era esse jovem. Você imagina aí. Segunda coisa que a gente percebe a dificuldade aqui dessa tentação. Primeiro, era jovem. Segundo, as investidas desta mulher que ocupava uma posição de destaque. Não somente ela era a patroa dele, mas ela era bonita. E essa era uma tentação mais difícil também. Jovem, com o seu desejo à flor da pele, sendo tentado por uma mulher de destaque, rica, tá bom? Que realmente preparava o ambiente para assim agir. Outra dificuldade. Pense o que poder passar na mente de José. E provavelmente o que esta mulher poderia ter simplesmente falado para ele. Olha, José, você está tomando de conta de tudo aqui. Meu esposo não sabe nem o que tem em casa, no sentido de riqueza. Você toma de conta de tudo. A gente pode combinar a morte dele. Você se casaria comigo, se tornaria o herdeiro de tudo isso. Você já imaginou, José? Você tomando aqui, sendo no Egito, tomando de conta de toda essa riqueza? E eu seria sua esposa. E ela era capaz de fazer isso. Até de planejar a morte do esposo. Um servo estava tendo agora a oportunidade, na tentação, de ser senhor um dia. Imagina aí o que isso passa na mente de José. E é interessante observar também que a Bíblia diz aqui que todo dia, não era um dia e 10 não, diz que todo dia essa mulher, ela tentava José.
todo dia, essa mulher tentava José. Viu? E ele recusava. E ele recusava. Tá bom? Veja aí no versículo 10. Falando ela a José todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É importante observar isso. Jovem, com os desejos à flor da pele, tendo agora a oportunidade de casar com essa mulher. E outra coisa, a moral do egípcio, do Egito era tão baixa que muitas pessoas não iam se escandalizar, nem iam perceber alguma coisa, viu? Todos os dias estava lá, tá. E não era que ele se expunha a essa tentação, é porque era o serviço dele. É a mesma coisa você ser tentado no ambiente de seu trabalho. Você não vai deixar de trabalhar. Você trabalhar perto de um homem ou de uma mulher que esteja ali tentando todos os dias. Você não vai deixar de trabalhar. Todos os dias estava acontecendo essa tentação. Não estava sendo fácil. Não era fácil. Porém, José permaneceu firme. Não cedeu à tentação. Porque ele tinha vida com Deus. Porque ele tinha comunhão com Deus. Porque ele amava a Deus. Porque ele temia a Deus. Mesmo diante de tanta tentação, ele não cedeu. Veja no versículo 8. Ele, porém, recusou. Ele, porém, recusou. Ele não repreendeu a ela, porque respeitava que ela era a patroa dele. Teve o cuidado de não agir com ignorância e tudo. Lembra, ela era a patroa dele, mas ele recusou. Aqui veja também que ele reconheceu que o adultério era um roubo que pertencia a outro homem, aquela mulher. Adulterar é roubar. Veja no versículo 9. Ele dizendo, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me negou, senão a ti, porque é sua mulher. Então, eu não posso fazer isso, porque você não pertence a mim, você é do seu esposo. E a única coisa que ele me negou foi você. Porque você é sua, você é a esposa dele, você é a mulher dele. Então José entendia muito bem que o adultério é um roubo. É um roubo. É interessante, amados, que muitos textos falam sobre isso. Eu podia ler aqui, mas Provérbios capítulo 5, 6 e 7. Provérbio alerta o homem para o perigo do adultério. O adultério transforma um rio de água cristalina num esgoto. O adultério torna-se pessoas livres em escravos. E depois em animais. O adultério rouba a paz. Salomão diz que aquilo que começa com doçura, logo se torna veneno. Provérbio capítulo 5, do 1 a 14, fala isso. Aquilo que começa com doçura, vai se tornar em veneno. José não estava prestes a sacrificar sua pureza, nem sua integridade, só para agradar a esposa do seu senhor e agradar a sua própria carne. Ele não estava disposto a sacrificar tudo que ele tinha conquistado até aqui com Deus, por um prazer temporário, seu e de uma mulher. Outra coisa que a gente vê no versículo 9, que ele reconhece que o adultério é um grande pecado contra Deus. Veja aí, versículo 9, quando ele diz, cometeria eu tamanha maldade?
e pecaria contra Deus, ele tem consciência disso. Que o adultério não somente é um roubo, mas é uma maldade contra Deus. Que Deus nos guarde, amados, desse tipo de pecado. Deus perdoa, sim. Ele estende a sua mão ao maior pecador. Ele é misericordioso, bondoso. Mas as marcas desse pecado penduram por muito tempo. Porque ele até diz como é que eu cometeria tamanha maldade. Ou tamanha maldade. Ele reconhece o quanto é mal. E eu estava pensando esses dias sobre esse texto. Porque ele, José, ele reconhecia o adultério como algo tão grande. Uma maldade tão grande. Porque você não imagina quantas pessoas estão envolvidas no adultério. Vamos pensar aqui em José. Quantas pessoas estariam envolvidas nesse adultério? Primeiro, ele pecaria contra Deus. Ele reconhece isso. O adultério é um pecado contra Deus. Esse ele reconhece. Segundo, você peca contra você mesmo. Terceiro, você peca contra outra pessoa com quem você adulterou. Você comete pecado também com aquela pessoa. Peca contra ele. Terceiro, se você é casado. Quarto, você peca contra o seu cônjuge. Se você tem filho, você peca contra seus filhos. Sexto, você peca contra o esposo ou a esposa do cônjuge daquela pessoa, contra os filhos daquela pessoa. Você peca contra, se você é um crente, contra a igreja do Senhor. Você peca contra uma sociedade. Faltou só um para dizer 10 razões, porque o pecado do adultério é mau. Então que Deus nos guarde. Agora, isso que eu estou dizendo, Deus ele perdoa. Deus ele restabelece a vida de qualquer pessoa. Todo pecado, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo, há perdão. Só que a blasfêmia do Espírito Santo já não existe mais na nossa época, porque era mais no contexto de Jesus, com Jesus. Então não há pecado, mas é interessante como ele não tem muita revelação escrita, né? Hoje é mais fácil você olhar esse pecado e ver o que a Bíblia fala desse tipo de pecado. Mas José não tinha muita revelação escrita, mas ele conhecia que era algo tão grave que não valia a pena cometer. E é interessante, ele não somente recusou a tentação, como também em namorar com a tentação. Entenda bem. Uma coisa você pode recusar a tentação, mas aí você fica namorando com a tentação. Alguém, por exemplo, no seu trabalho, seja em qualquer setor, começa a dar em cima de você. E o que é que acontece? Você recusa, mas aí você começa tendo contato com aquela pessoa, dando motivo, passando mensagem por celular e tantas outras coisas. Isso é namorar com a tentação. E aí é só um pouquinho para cair. Mas não somente ele recusou a tentação, como ele não quis namorar com a tentação. Diz aqui que ele fez o quê? Ele recusou. E diz aqui que ele fugiu. Ele saiu fugindo. Veja aí no versículo 10. No versículo 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Ninguém dos de casa se achava presente. Então ela a pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. É interessante
Salomão falando da mulher apaixonada, né? Diz que ela fica louca. Enquanto ela não conquistar aquilo que quer, ela não se aquieta. E assim era essa mulher. E diz aqui, olha, deita-te comigo. Aproveitou um ambiente que não tinha ninguém. E diz o texto aí que o quê? Deixando as vestes nas mãos dela, que ela agarrou, né? Ele deixou as vestes nas mãos dela, mas saiu fugindo para fora. Saiu fugindo. Tá bom? Então, ele não namorou com a tentação. Muitos cederam à tentação, não porque planejaram isto, mas porque não se desviaram do mau caminho. Que é justamente isso. Se você sabe, amados, que em determinado ambiente, José aqui era um ambiente que ele não podia deixar, porque era o trabalho dele. Ele era servo ali. Se ele pudesse, ele evitava, eu creio que ele evitava várias vezes de ir ali. Em alguns horários. Procurava horários para poder chegar até ali. Eu creio que ele fazia isso, que ele não namorava. Mas muitas vezes as pessoas se expõem à tentação. Se você sabe que, por exemplo, num determinado grupo, num determinado diálogo com alguém pelo WhatsApp, numa determinada conversa, você pode despertar sentimento em seu coração e sentimento no coração de outras pessoas, fuja. Fuja. Não tente namorar com a tentação, pois muitos caíram. Paulo diz que nós não devemos nos disponhar para a carne, no tocante aos seus desejos. Romanos 13:14. Mas revestidos do Senhor Jesus, de nada disponhais para a carne. Quando a tentação o assaltou, ele fugiu rapidamente. 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza. Que contraste foi a vida de José comparada à vida de Judá em Gênesis 39, 38. Em certas ocasiões, fugir pode ser sinal de covardia. Em certas ocasiões. No entanto, há momentos em que fugir é prova de coragem e integridade. Fugir. José foi sábio o suficiente para seguir o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo. Foge das paixões da mocidade. O autocontrole é um fator importante na construção de nosso caráter e na preparação para a liderança. O autocontrole é um fator importante na construção do nosso caráter e na preparação para a liderança. Alguém que sabe se controlar. É interessante como Provérbios 25:28 diz, olha, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade, qual é a segurança da cidade? É os muros. Quando ela não tem muro, ela é aberta para qualquer pessoa invadir e roubar. O homem que não tem domínio próprio, a mulher que não tem domínio próprio, que não consegue dominar seus sentimentos, que não tem controle sobre a sua vida, isso é fruto do Espírito Santo, né? É um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, domínio próprio. O que é que acontece? Se torna uma pessoa aberta. Qualquer sentimento tira ela do Senhor. Qualquer sentimento faz com que ela peque contra Deus ou ele peque contra Deus. Então, devemos entender isso daí. Tá bom? Sansão, um homem que nasceu para ser um grande homem de Deus, ele não tinha controle sobre os seus sentimentos e várias vezes pecou contra Deus. O final de Sansão foi em um tronco, com os olhos furados, sendo zombado por Deus. No final se arrependeu, Deus honrou. Mas olha o final de José, um homem que teve autocontrole. Possuiu um trono
da qual Deus usou grandemente. Grandemente. Amados irmãos, devemos pensar algumas coisas para nós terminarmos aqui. Nós, como crentes, muitas vezes esperamos bênçãos imediatas quando resistimos o mal e obedecemos a Deus. Não é verdade? Quando a gente, por exemplo, se a gente passasse pela tentação, a gente recusasse a tentação em tudo, fosse fiel ao Senhor, a gente automaticamente esperaria bênçãos imediatas diante daquilo que a gente fez. Agora, com José, não foi assim. Por mais amor que ele tinha a Deus e por mais recusa que ele teve para com aquela mulher, o que foi que José passou? Eu não vou ler o texto porque a gente já está terminando aqui, eu vou abrir espaço, mas a fidelidade de José levou José para a prisão. A mulher de Potifar gritou, mentiu, disse que foi José que estava querendo atacar ela e que ela que gritou e ele saiu fugindo, mas ela conseguiu ter a prova que foi o manto que ele estava. Mais uma vez, né? José quase perde a vida por causa de uma roupa, né? O seu pai deu uma roupa a ele, os irmãos tiveram inveja e queriam matar ele. Agora a roupa dele ficou nas mãos de José e ela mente por pouco. Quando o seu esposo vem, Potifar, ela conta isso a Potifar e o que é que acontece? Potifar manda prender José. Eu creio, amados, eu creio que Potifar conhecia muito bem José e sabia que ele não era capaz de fazer isso. Ele conhecia também a sua esposa, mas por não perder o seu caráter, mandou prender José. E aí José foi para a prisão, mas mesmo na prisão, Deus usou a José. Tá bom?